Boa noite, irmãos, e a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. A última vez que estivemos aqui com os irmãos, há 15 dias atrás, nós começamos o Salmo 84. E peço que você abra sua Bíblia novamente no Salmo 84. Continuaremos a meditação deste Salmo, a exposição e a meditação no mesmo. Salmo 84. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe e nos guie agora, nesse momento. Vamos orar. Deus eterno, pedimos ao Senhor que instrua o nosso coração, que necessita totalmente da Tua graça, Senhor Deus. Acabamos de cantar e veremos isso hoje, que o Senhor dá graça e glória aos que te buscam. A graça do Senhor e a glória do Senhor é o que nós necessitamos e buscamos agora. Desvenda, ó Deus, os nossos olhos para vermos, desvenda os nossos corações para entendermos e crermos no que a Tua palavra nos ensina. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Como nós vimos da última vez, quando nós começamos a expor o livro dos Salmos, o Salmo 84, melhor dizendo, medir o nosso crescimento espiritual é algo muito importante. E este Salmo nos dá um medidor, nos dá um elemento para medir o nosso crescimento espiritual. E como eu disse para os irmãos e sempre tenho dito, é possível medirmos o nosso crescimento espiritual, e crescimento espiritual especialmente no que diz respeito a confiar em Deus. O quanto nós confiamos em Deus hoje tem que ser mais do que ontem, e não menos do que amanhã. Temos que aprender cada dia a confiar cada vez mais no Senhor Deus. E este salmo fala justamente sobre isso. E como eu disse para os irmãos, tomando a última frase dele, feliz o homem que em ti confia. Então eu propus para os irmãos para meditarmos sobre o homem que confia em Deus, ou aquele que confia em Deus. O homem aqui não é só, no sentido genérico, o homem e mulher, aquele que confia no Senhor. E nós vimos que aquele que confia em Deus, aquele que põe a sua confiança em Deus, e lembre-se, a confiança em Deus é o melhor medidor que nós temos para ver se estamos crescendo espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente quando medimos a nossa confiança em Deus. Hoje eu confio mais do que ontem, então eu estou crescendo. Se eu não estou vendo nenhum crescimento na minha confiança em Deus, então é sinal que eu não estou crescendo espiritualmente. E eu preciso então cuidar disso. Aquele que confia no Senhor, nós vimos no versículo 1 ao versículo 3, que ele faz de Deus o seu maior prazer. Deus é o prazer que ele deseja. Aquele que confia no Senhor, Deus é para essa pessoa o maior desejo do seu coração, o maior prazer do seu coração. A pessoa que confia em Deus tem todo o seu prazer em Deus, deleita-se no Senhor, está contente com o que Deus tem feito na vida dela. Está contente com as circunstâncias, ainda que elas sejam adversas, ainda que elas sejam contrárias à nossa vontade, ainda que elas nos tragam sofrimento e tristeza, mas eu estou contente com Deus. E estar contente com Deus me fará estar feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando eu estiver numa situação desfavorável a mim. Eu sei que isso soa até mesmo ilógico, soa um tanto quanto masoquista, sadomasoquista, Mas, irmãos, não é. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Se Deus for o maior prazer do seu coração, você não sentirá falta de mais nada nessa vida. Você estará contente em toda e qualquer situação da sua vida.
Esse é um grande desafio para nós. Vimos isso nos versículos 1 a 3. E agora, partindo para os versículos 4 a 7, nós veremos que a outra verdade a respeito daquele que confia no Senhor Deus, o homem que confia em Deus, a outra verdade é que Deus é a força que o sustenta. Deus é a força que o sustenta. Eu lerei desde o versículo 1, mas chamo a sua atenção para o verso 4 a 7. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Agora preste atenção no verso 4 a 7. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Deus é a força que sustenta aquele que confia nele. Nos primeiros versículos nós vimos a importância da guarda do dia do Senhor, guardar o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. E faço aqui um parêntese, né? Aproveitando a ocasião, o ensejo dessa semana, dessa tal semana santa, né? Dessa semana chamada santa, aproveitando aqui o ensejo, para lembrar, nós cristãos não comemoramos Páscoa. Nós comemoramos a ceia do Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor. A Páscoa, a menos que você seja judeu, a menos que você seja judeu e não convertido a Cristo. Porque se você for judeu convertido a Cristo, você também não celebra a Páscoa, você celebra a ceia do Senhor. Hoje, com certeza, você recebeu muitas mensagens, Feliz Páscoa, Boa Páscoa, Feliz Páscoa. Irmãos, pastor, mas a Páscoa lembra o sacrifício de Jesus. E a ceia lembra o quê? A ceia do Senhor lembra o quê? Cristo não instituiu uma Páscoa para nós. Cristo não deu uma ordem para nós dizendo, celebrai a Páscoa em memória de mim. Não. Ele falou para cearmos, celebrarmos a ceia do Senhor. Na mensagem do boletim, você tem aí uma instrução sobre a Páscoa. Como é que nós devemos lidar com a Páscoa? Nós devemos aproveitar essa ocasião para ensinar o correto. Mas se você vier aqui todo primeiro domingo do mês, nós estamos celebrando a Páscoa, a ceia do Senhor, a Páscoa não, a ceia do Senhor. Estamos celebrando a ceia que Ele ordenou. Se você pegar no Novo Testamento, você vai ver que não há uma só referência a respeito de cristãos celebrando a Páscoa. A única referência à Páscoa no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus, é Atos 12, versículo 4. E ainda assim mesmo está falando de judeus celebrando a Páscoa e não de cristãos. Como eu disse agora há pouco na escola dominical, se você insistir em celebrar a Páscoa, então se você tiver filhos pequenos, circuncide-os também. Simples assim. E tão estranho quanto um cristão desejando boa Páscoa, seria um judeu falando Feliz Natal. Não faz sentido nenhum. É um absurdo. Irmãos, é instrução que eu dou para os irmãos. E por que eu estou falando isso? Nós temos que exorcizar a Páscoa? Não, a Páscoa foi uma festividade muito importante na vida do povo de Deus. Ela apontava para o Cordeiro de Deus que viria, Jesus Cristo, e veio. Como Jesus já veio e fez o que Ele tinha de fazer, agora Ele deixou para nós a ceia do Senhor. E nós devemos fazer isso em memória dEle. Não é isso que está escrito na mesa, aqui no frontal da mesa? Devemos fazer isso em memória do Senhor Jesus.
E o apóstolo Paulo disse, nós devemos fazer isso até que ele venha. A Páscoa já perdeu seu prazo de validade, já venceu seu prazo de validade, já passou. A ceia não, a ceia é até a volta do Senhor Jesus. E temos ainda a garantia do Senhor Jesus que lá na glória cearemos com Ele. Então a ceia ainda vai continuar, a Páscoa não. Com a mesma empolgação, com a mesma alegria que você hoje comemorou a Páscoa, se você fez isso, faça isso todo primeiro domingo do mês, quando tiver a Santa Ceia, ou se você estiver viajando e estiver numa igreja e estiverem celebrando a ceia do Senhor, celebre a ceia do Senhor com muito mais vigor, com muito mais entusiasmo. Fechando parênteses e voltando para o Salmo, porque como nós vimos nos versículos 1 a 3, o dia do Senhor, o crente precisa zelar pelo dia do Senhor. Nós não temos dias santos durante o ano, não temos nenhum, exceto os domingos. Aliás, então nós temos 52, né? São 52 domingos, não é isso? Temos 52 dias santos no ano. Porque todo domingo, todo primeiro dia da semana é o dia do Senhor Jesus, é o dia que nós consagramos ao Senhor Jesus, deveríamos consagrá-lo ao Senhor Jesus. E se você quiser saber como fazer isso, leia na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, parágrafo 8. Ali diz para você como é que você deve guardar o dia do Senhor. Voltando aqui para o verso 4 a 7, então, vimos a importância de guardar o dia do Senhor. Porém, nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, para não separarmos o dia do Senhor e os outros dias viver de qualquer jeito. Não é assim. Aquele que zela pelo dia do Senhor, pela guarda do dia do Senhor, e o faz com amor, faz com devoção, com zelo para com a palavra do Senhor Deus, também passará durante a semana vivendo uma vida de louvor ao Senhor. Como eu disse há pouco na escola dominical, o culto que Deus requer de nós, ele é resultado de uma vida de adoração a Deus, de uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida consagrada ao Senhor, certamente, quando chega o domingo, deleita-se nesse dia. Tem prazer no dia do Senhor, tem alegria em estar na casa do Senhor, junto aos seus irmãos, e louvando o Senhor. O foco da vida do crente não é ele próprio, mas sim Deus. Eu não vivo para mim, como nós lemos há pouco, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Cristo morreu por nós para que nós também morrêssemos por Ele. Morrêssemos para o mundo. E vivêssemos para o Senhor Jesus. Isso é consagração, isso é santificação. É dedicação ao Senhor Jesus. Por isso mesmo o salmista diz aqui no verso 4, bem-aventurados, ou seja, felizes de verdade, felizes eternamente, são aqueles que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Obviamente, o salmista aqui estava pensando nos sacerdotes e levitas que ficavam o tempo todo ali em torno do templo do Senhor, cuidando da casa do Senhor e do culto a Deus. Né? Obviamente ele estava pensando nisso. Estes eram vistos como bem-aventurados, como a gente diria, né, sortudos. Esses aí são abençoados mesmo, né? Olha que felicidade esses homens têm de trabalharem o dia todo em torno da casa do Senhor, do templo do Senhor. Lembrando que o templo do Senhor, como eu disse anteriormente, na outra semana, o templo do Senhor para o judeu era muito importante, para o israelita era muito importante, porque ali ele era o lugar onde Deus se revelava de forma especial para o seu povo, ali em Jerusalém. Ali, o servo de Deus aprendia a adorar a Deus como deveria ser adorado. E dali, o servo de Deus saía para anunciar e para ensinar outros a adorarem ao Senhor. Por isso o templo era muito importante. Quando Jesus veio, e naquela conversa com a mulher samaritana, ele diz que viria o tempo, e já tinha chegado, era o dia ali, era quando Jesus estava falando, e já chegou,
quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, vocês sairão das portas desse templo, aqui de Jerusalém, e espalharão a verdade do Evangelho ao mundo, e onde quer que uma igreja for estabelecida, uma igreja do Senhor for estabelecida, ali adorar-se-á o nome do Senhor Deus. E em verdade é porque nós adoramos a Deus por meio de Jesus. Não existe adoração sem Jesus. É Jesus quem nos conduz na adoração a Deus. É Jesus quem nos traz a presença de Deus. E só estamos aqui agora por causa de Jesus. Foi porque Ele morreu por nós e nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui louvando ao Senhor. Mas enquanto Jesus não veio ao mundo, enquanto Jesus não tinha vindo ao mundo, o templo em Jerusalém era muito importante para o povo, justamente por esses motivos. Aí você olha para os sacerdotes e levitas que trabalhavam o tempo todo ao redor do templo, e no templo eles eram vistos como os bem-aventurados, como os felizes de verdade, porque eles tinham a oportunidade de estar o tempo todo na casa do Senhor. Eles eram vistos como verdadeiramente felizes por terem recebido tamanho privilégio, pois enquanto eles estavam constantemente na presença do Senhor, ali servindo a Deus, os demais do povo iam esporadicamente ao templo do Senhor, não iam todos os dias. Às vezes até uma vez por ano apenas, era o que era possível eles fazerem. Por isso o salmista diz para eles assim: olha, vocês são privilegiados. Que bênção vocês têm. Nós não temos esse privilégio. Nós do povo não temos esse mesmo privilégio que vocês têm de estarem constantemente na casa do Senhor. Aquele que adora a Deus precisa ter em mente que uma vida de santidade implica em um louvor a Deus que seja constante e permanente. Nós hoje não precisamos mais de um templo para louvar a Deus. Esse templo aqui, ele facilita a nossa agenda, facilita o nosso encontro. Já imaginou se cada domingo a gente fosse se encontrar num lugar? Com certeza o número seria bem menor. Daria muito mais trabalho, mas nós temos o nosso tempo. Todo mundo sabe que aqui, tal hora, o povo se reúne para adorar o Senhor. Então, fica mais fácil, só por isso. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus hoje. O seu coração é o altar do sacrifício vivo, santo e agradável que Deus requer de você. Você é o templo do Senhor. Então, onde quer que você for, você estará levando a glória de Deus com você. Você estará levando o nome de Deus com você. E o que quer que você esteja fazendo, o nome de Deus estará com você. Então pense bem, se você estiver andando por caminhos tortuosos, o nome de Deus estará sendo zombado por tua causa. Se você estiver andando retamente na presença do Senhor, vivendo em vida santa na presença de Deus, Deus será glorificado na sua vida. Mas o nome dele não sairá de você. O nome de Deus está sobre você. Você compreende a gravidade disso? Portanto, uma vida de louvor a Deus não é algo que a gente faz aqui em 1 hora, 2 de culto. Isso também é louvor a Deus e é um momento especial, muito especial. Porque é o momento em que os filhos de Deus, que pertencem a essa igreja, se reúnem para louvar a Deus. Que coisa maravilhosa. Porém, irmãos, esse louvor tem que continuar em nossa vida no dia a dia. Essa santidade, essa pureza de vida que vivemos aqui, deve ser vivida no dia a dia, para a glória do Senhor. Não só aqui. Não só aqui. O salmista, ele dizia: bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. Hoje nós podemos dizer: bem-aventurados aqueles que são templo do Senhor, no qual o Espírito Santo de Deus habita. Nos quais o Espírito Santo de Deus habita. Somos muito mais felizes, muito mais
afortunados, bem-aventurados, do que os levitas e sacerdotes do Antigo Testamento. Porque eles viviam em torno da casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. O meu coração, o teu coração é a morada do Espírito Santo. Como nós estamos vivendo o dia a dia? As coisas simples da vida. Como nós falamos no autoconfrontação, as atividades espirituais que nós temos, não são só essas aqui, são as do nosso dia a dia, que nós devemos fazer para a glória do Senhor. Como Deus tem sido glorificado nas minhas ações? As minhas ações são ações que glorificam a Deus? Lembre-se do nosso lema, fazendo das minhas ações, ações que glorificam a Deus. Temos feito isso, irmãos? Vamos em frente, verso 5. O salmista diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aquele cuja força é o Senhor Deus é verdadeiramente feliz. E os caminhos aplanados, aqui no texto, apontam para os caminhos que conduziam o povo a Jerusalém, ao templo do Senhor. Os caminhos que foram preparados por Deus para o povo se dirigir até o templo do Senhor. E o salmista tinha de cor o mapa desses caminhos em sua mente. E o seu coração percorria esses caminhos mentalmente. Ele queria estar lá o tempo todo. Ele queria habitar na casa do Senhor, como um pardal habita numa casa, como uma andorinha tem o seu ninho. Ele queria se abrigar ali no templo do Senhor. E os caminhos que conduziam até o templo estavam em sua mente. E o salmista dizia: eu sou feliz por saber para onde eu tenho que ir, onde eu devo estar. E o meu coração é conduzido para a casa do Senhor. Não somente os que podem estar permanentemente nos átrios do Senhor, os que podiam estar permanentemente no átrio do Senhor, como os levitas e sacerdotes, mas também aqueles que vão à casa do Senhor, ou os que iam à casa do Senhor para ali adorá-lo. Estes também são verdadeiramente felizes. Nós hoje reunimos esses dois grupos em nós mesmos. Tanto nós vivemos na casa do Senhor, como somos a casa que Deus vive. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós temos muito mais razões para ser felizes de verdade. Nós temos muito mais razões para exultarmos de alegria na presença do Senhor. Porque Deus aplanou os nossos caminhos. Deus nos conduz até Ele por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. Estamos trilhando esse caminho. E estamos aqui hoje louvando ao Senhor, porque Ele nos reuniu aqui. E se você veio aqui hoje à noite, porque você veio para adorar o Senhor Deus, você respondeu de forma correta ao chamado dEle. Se você quis estar aqui hoje, por este motivo, você está respondendo corretamente a este chamado de Deus. Você, portanto, é feliz, bem-aventurado, feliz de verdade. Buscarmos pela força e o poder de Deus para nos sustentar, mas não buscarmos uma vida obediente a Ele, é provocar a sua ira contra nós, porque o caminho da felicidade é o caminho da obediência. Ter o caminho aplanado em sua mente, ter os caminhos do Senhor aplanados em seu coração, e você se dirigir a Deus para adorá-lo, é um ato de obediência a Ele. Como eu disse, se você veio aqui hoje à noite, você respondeu ao chamado de Deus, se você veio com esse objetivo de adorar a Deus, você está obedecendo a Deus. E eu quero dizer para você que não é possível você, obedecendo a Deus, ser infeliz. Não é possível isso.
Porque aquele que obedece a Deus, aquele que responde a Deus com obediência e tem os seus caminhos aplanados, tem o seu coração voltado para Deus, essa pessoa é feliz de verdade. Mas note que é Deus quem te faz feliz. Não são as circunstâncias da sua vida, mas é Deus quem enche o teu coração de verdadeira felicidade. Mas a verdadeira felicidade está reservada para aqueles que andam em obediência a Deus. Fico muito feliz que você tenha obedecido à voz de Deus e ter vindo à casa do Senhor hoje. Faça isso semana que vem. Faça isso todos os domingos. E durante a semana, viva para a glória do Senhor. Haja, tenha ações que glorifiquem ao Senhor Deus. Viva uma vida consagrada ao Senhor Deus. No verso 6, o salmista vai nos mostrar algo reconfortante para nós. Ainda que o peregrino viesse a passar pelo vale árido, ele diz, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Calvino traduz esse versículo assim: passam pelo vale de lágrimas, farão dele um reservatório. Não ajudou, né? Deixa eu te explicar. Vamos lá. A palavra, ou a frase, a expressão que está traduzida aqui para nós como vale árido, no hebraico, Bemek Rabaká, significa vale de lágrimas. O que era o vale de lágrimas? Era um lugar onde havia muitas árvores de bálsamo. E o bálsamo, ele solta uma seiva, parecendo uma lágrima. No caminho para Jerusalém tinha o vale de Baca, ou o vale das lágrimas, né, que era uma plantação ali, ou uma floresta de bálsamo. Quem passasse por ali via a seiva do bálsamo correndo pelo seu tronco, parecia uma lágrima. Daí eles chamaram aquele lugar de vale de lágrima. Mas era num lugar de deserto. E deserto é lugar de sofrimento. Então o salmista está dizendo, passando eu pelo deserto, no vale árido, né? Que aqui foi traduzido como vale árido, mas a tradução é vale de lágrimas. Passando eu pelo vale de lágrimas, eu também chorei. Chorei a ponto de aquele lugar virar um manancial. Chorei naquele lugar. O deserto é lugar de sofrimento. O deserto é lugar onde o nosso coração sofre. Usando aqui uma figura de linguagem, os desertos da nossa vida são aqueles momentos que nós passamos por intensas lutas, por intensas dificuldades. E as lágrimas rolam pela nossa face. Choramos. Há momento em nossa vida que é momento de choro mesmo. Há momento na nossa vida que é momento de lamentar, é momento de chorar, momento de sofrer, é momento de deserto. Mas como o Senhor Jesus nos diz lá em Apocalipse, Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Ele recolhe as nossas lágrimas. Ele está vendo o nosso sofrimento, especialmente se esse sofrimento for por obediência a Ele. Porque sofrer, meus irmãos, por resultado de desobediência, não tem alegria nenhuma nisso, não. Sofrer porque nós fomos desobedientes, sofrer porque fizemos coisas erradas, porque pecamos contra Deus, isso não é alegria mesmo, não. Mas se estivermos sofrendo porque estamos obedecendo a Deus, e mesmo assim, a maldade dos homens se levanta contra nós, e mesmo assim, o mundo se levanta contra nós, mesmo assim não, especialmente por isso, né? Porque o mundo se levanta contra os filhos de Deus, o mundo não se levanta contra quem é do lado deles. Mas se você estiver sofrendo por causa de Cristo, regozije-se. Se você estiver sofrendo oposição na sua casa, no seu trabalho,
na sua escola, onde quer que seja, você está passando por oposição, você está sofrendo por causa de Cristo Jesus, porque você é um servo de Deus, regozije-se no Senhor. Você foi achado digno de sofrer por causa de Cristo. Isso é dignidade. Como os apóstolos disseram, depois de serem açoitados, Pedro e João saem ali do calabouço, com as costas rasgadas pelos açoites, e louvavam a Deus, porque foram achados dignos de serem açoitados por causa de Jesus. É muita fé, você não acha? Meus irmãos, que exemplo esses homens são para nós. Que exemplo. A peregrinação para Jerusalém não era fácil. Tinha que passar pelo deserto. O deserto, sol escaldante, a escassez de água, sem dúvida alguma, sofrimento. O sofrimento era o companheiro deles ali. Mas eles sabiam para onde estavam indo. Eles estavam indo para o templo do Senhor, para adorar o Senhor. E lá as forças deles seriam revigoradas. O servo de Deus, que o ama acima de tudo, sabe que passará por vales áridos na sua vida, nos quais a única água que eles verão nesse deserto são as lágrimas dos seus olhos. Mas este, se perseverar na caminhada ao lado do Senhor Jesus, haverá de ser saciado pelas bênçãos de Deus, que o cobrirão tal como as águas da primeira chuva, e farão dele um manancial, um jardim regado. Não permita, meu irmão, que os percalços dessa vida afastem você da casa do Senhor. O salmista sabia que tinha que atravessar o deserto para chegar até a casa do Senhor. Mas ele enfrentou o deserto, porque sabia que na casa do Senhor ele haveria de ser abençoado. Não permita, meu irmão, que semanalmente você seja atrapalhado de estar na casa do Senhor por coisas banais. Não estou falando aqui de enfermidade. Enfermidade é coisa séria. Não estou falando aqui de um contratempo que aconteceu ali na hora, bem na hora do culto, aconteceu ali, não teve como, né? Como os nossos irmãos hoje, né? Por pouco, se não fosse a minha filha estar atenta ao trânsito mais do que eu teria ficado enroscado na Dutra. Eu não teria chegado para a escola dominical. A Dutra estava travada. Alguns irmãos passaram por esse sufoco ali, né? Graças a Deus deu tempo deles virem a tempo para o culto ao Senhor. Não estou falando de situações assim. Estou falando quando, por exemplo, você se deixa abater pela preguiça. E aí você muda o nome de preguiça, porque preguiça fica feio, né? Você põe o nome de estou cansado, estou estafado, estou estressado, preciso descansar. Mas não vai dormir, vai ficar na frente da televisão vendo bobeira. Né? Não permita, meu irmão, que coisas banais tirem você, coisas banais e nem mesmo coisas sérias. Lute contra elas. Busque a Deus. Não só aos domingos é o dia do Senhor, o dia dele, mas durante a semana. É correria, mas tire um tempo para ler, para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Tire um tempo para orar. Não perca essa oportunidade. Não permita que as agruras dessa vida, as lutas dessa vida, afaste você daquele que pode lhe dar a verdadeira felicidade. Mas veja bem, não busque a Deus para ser feliz, busque a Deus para a glória dele. E quando você fizer isso, certamente você será feliz. Mas o seu objetivo é Deus, o seu objetivo não é você. Seu objetivo é voltar-se para Deus, glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Faça isso, meu irmão. Não permita que os percalços dessa vida afastem você da casa do Senhor, da comunhão com os irmãos, reunidos aqui para adorarem a Deus no seu santo dia. É na perseverança em cultuar a Deus que você será fortalecido pelo amor
de Deus. Você está fraco? Está fraco espiritualmente? Você está abatido, desanimado? Onde você vai encontrar força, senão junto aos irmãos, na presença do Senhor? Onde nós encontraremos vida para nós, senão na palavra de Deus, junto a outros irmãos? Como diz o autor, o escritor sagrado, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes. Ele fala antes, né? Ele diz assim, não deixemos de congregar-nos, mas devemos estimular o amor uns aos outros, o amor e as boas obras. E como é que nós estimulamos o amor e as boas obras uns nos outros? Como? O verso 25 responde, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, quanto mais vocês estão vendo o dia do Senhor se aproximando, admoestem-se mutuamente, né? Incentivem uns aos outros, admoestem, corrijam mutuamente. Mas não deixem de congregar. É a palavra de Deus que nos diz isso, irmãos. Nós somos hoje a casa do Senhor, a morada do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar em contato com outros irmãos também, que são morada do Espírito Santo, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o verso 7, nós deixaremos o restante do Salmo para domingo que vem. O verso 7, o salmista diz assim, vão indo de força em força, cada um deles diante de Deus. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Mas, para não desanimarmos na peregrinação da nossa vida cristã, e não abandonarmos essa difícil jornada rumo a Jerusalém celestial, nós precisamos atentar para o que diz o verso 7. Vamos de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O substantivo que aqui é traduzido por força, pode também ser traduzido por exército ou por tropas. Mas a melhor tradução mesmo aqui é força. Vão indo de força em força, né, de fôlego em fôlego, um passo após outro. Nós devemos entender esse versículo sob a perspectiva humana e sob a perspectiva divina. Sob a perspectiva humana, nós entendemos que devemos dar um passo de cada vez. Não sobrecarregarmos o nosso coração, não sobrecarregarmos a nossa vida com as coisas do amanhã. O nome disso é preocupação. E nós, como sempre gostamos de fazer, nós damos nomes bonitos para coisa feia. A gente chama preocupação e ansiedade de responsabilidade. Nem sempre é. Nem sempre é. Paulo falou que nós não devemos ficar preocupados com nada. Mas ele mesmo disse, se há uma preocupação que pesa sobre mim o tempo todo, é as igrejas as quais eu plantei. Ele tinha essa preocupação. Então a preocupação, quando é pensando no bem daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, essa preocupação, ela é correta. Ela é correta. Desde que ela não se torne uma ansiedade e falta de confiança em Deus. Porque a ansiedade é falta de confiança em Deus. Pode você falar o que você quiser. Vai ao médico, ele vai dizer para você que a ansiedade é doença. Não, ansiedade é falta de confiança em Deus. Pastor, mas você está julgando o meu coração. Não, não estou julgando o seu coração, estou julgando as suas ações. O seu coração eu não conheço nem o meu direito, vou conhecer o seu. Eu estou julgando as suas ações. Aquele que confia no Senhor, ele não se abate pela ansiedade. Ele dá um passo de cada vez, ele vai de força em força. Um passo de cada vez. O deserto é escaldante mesmo. É extenuante. Ele nos suga. É assim a jornada cristã, a vida com Cristo.
A luta nesse mundo é assim mesmo. Ficaremos abatidos muitas vezes. O sol da tribulação nos esturricará muitas vezes, nos trará sofrimento. Não é fácil andar com Cristo. Se disseram para você que seguir a Jesus é maravilha, é fácil, tudo vai ser um mar de rosas na sua vida, te enganaram. Mentiram para você. Seguir a Cristo é difícil. A porta que conduz ao caminho é estreita, e a porta é estreita, e são poucos os que acertam com ela. Se você está no evangelho fácil, tenha certeza que você entrou pela porta larga e está andando pelo caminho largo que conduz à perdição. Porém, não santifique o pecado da ansiedade, não santifique a preocupação consigo mesmo, porque isso é pecado. Em vez disso, confie no Senhor. Que a sua força venha de Deus e que você busque no Senhor a força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, como nós lemos. Busque a força do Senhor e seja verdadeiramente alegre, verdadeiramente feliz, enfrentando as lutas mais terríveis que você possam aparecer na sua vida. Continue firme. Intensifique a sua dedicação a Deus. Mas preste atenção. Vão indo de força em força. Essa é a perspectiva humana. Da perspectiva de Deus, nós temos que entender que a força que Deus nos dá, ela é crescente. Ou seja, a luta que tivemos ontem nos prepara para de amanhã. A pancada que recebemos ontem, ela nos torna mais preparados para receber uma outra maior amanhã. E nisso você verá a graça de Deus sustentando e segurando você, carregando você nos ombros, como Deus falou de Israel: eu te pus nos ombros, eu te carreguei nos ombros. Carreguei meu filho nos ombros. Deus nos toma em seus braços poderosos e nos carrega em seus braços poderosos. Confiemos no Senhor e preparemos-nos. Se hoje a luta foi intensa, amanhã ela pode ser pior ainda. Mas a mesma graça que te sustentou hoje, te sustentará amanhã. E assim, de força em força, cada um de nós. Uns na frente, outros demoram mais um pouco. Mas um a um vai chegando na Jerusalém celestial. Um a um de nós vai chegando lá. Hoje soubemos daquele atentado no Sri Lanka. Atentado não, foi um ato terrorista, não foi um atentado. Ali aconteceu o terrorismo mesmo. Mais de 200 pessoas foram mortas. Não sei se todos ali eram crentes, suponho que muitos ali eram. Os que eram crentes já estão na glória com o Pai. E muitos outros já chegaram lá hoje, e outros estão chegando. Até que todos eles compareçam diante de Deus. Cada um deles, todos eles, compareçam diante de Deus, na Jerusalém celestial. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir pelo pão nosso de cada dia. O pão é de cada dia. Ele não falou para você pedir o pão do ano inteiro no dia de hoje. Cartão de crédito faz isso com a gente. Faz a gente comprar o pão do ano inteiro hoje. E a gente vai se enforcando cada vez mais, não é? Eu penso que o maior demônio que assola hoje a igreja é o cartão de crédito, né? Cuidado. Cristo também alertou-nos a não nos inquietarmos com o dia de amanhã, pois basta ao dia o seu próprio mal. Interessante que ele não falou, né? Basta
Não fique preocupado com as coisas de amanhã, basta. Cada dia tem o seu bem, tem a sua bênção de hoje, né? Eu não sei quem inventou aquele negócio de caixinha de promessas, né? Eu quero ver a caixinha de desgraça, de promessa. Porque a Bíblia não fala só de bênção. Ou a sua só fala de bênção? A minha também fala de ameaças, de promessas terríveis. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Irmãos, nesse mundo, se o bem vier é lucro, mas o que nós vamos esperar desse mundo é o mal. Se você está esperando maravilhas nesse mundo, mar de rosas nessa vida, meu irmão, isso aqui não é um playground, isso aqui não é brincadeira, não. A coisa aqui é feia, a coisa aqui é difícil. Sofreremos e muito. Mas o sofrimento nos amadurece. O sofrimento nos amadurece. Se passarmos na presença de Jesus. Se estivermos na presença de Jesus. Não se sobrecarregue com as preocupações do amanhã. Viva o presente momento, fortalecido pelo poder de Deus, na companhia de outros filhos dele. Não vou na igreja hoje, por quê? Não, eu tenho que terminar esse trabalho aqui, eu tenho que ir lá fazer hora extra, porque eu tenho que trabalhar. Irmãos, se for uma coisa que não tem como mesmo, é diferente. Mas se é algo que você pode deixar para amanhã, deixe para amanhã. O dia do Senhor é do Senhor. Priorize estar na casa de Deus com os irmãos, com os teus irmãos, para louvar o Senhor. Engrandeça o nome do Senhor. Semana que vem nós continuaremos os versículos 8 a 12. Leia, memorize este salmo, ele é pequenininho. Memorize ele. Mas faça como a Dona Odila faz. A Dona Odila, toda semana, ela sabe qual vai ser o sermão, ou qual vai ser o texto da semana que vem. Aliás, todo mundo aqui sabe. Se eu terminasse o Salmo 84 hoje, qual seria o Salmo da semana que vem? 85. Leia e faça como a Dona Odila. Dona Odila, ela diz assim, quando ela está lendo, eu quero ver o que o pastor vai falar nesse versículo aqui. Eu duvido que a mente dela fica divagando na hora do culto. Ela fica atenta, esperando para ver o que vai ser dito. É ou não é, irmã? Siga o exemplo dela. Admire não só a voz linda dela, admire também essa atitude dela. E faça como ela faz. Medite durante a semana no Salmo 84. Se possível, memorize. Semana que vem nós concluiremos com os versículos 8 a 12. Que Deus assim nos abençoe. Amém.